Bem-vindos ao episódio 1 da nossa nova série, Por que a Bíblia é confiável? E o tema de hoje vai direto ao ponto, é a pergunta fundamental. Podemos de fato confiar nela? Sabe, essa é uma pergunta que muita gente se faz. Às vezes ela parece como uma crítica, às vezes é uma dúvida sincera que surge na mente. E é muito importante a gente começar dizendo o seguinte: essa é uma pergunta totalmente legítima e que merece sim uma resposta honesta e cuidadosa. Para a gente poder responder essa questão de uma forma bem estruturada, nossa análise de hoje vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos entender por que essa pergunta é tão vital. Depois, vamos definir o que a gente realmente quer dizer com confiabilidade. Em seguida, vamos explorar o fundamento divino que a própria Bíblia reivindica para si, ver como a fé bíblica, na verdade, incentiva a investigação. E, por fim, apresentar o roteiro completo do que veremos nesta série. Então vamos lá, vamos começar analisando por que essa questão da confiabilidade é tão decisiva. O ponto de partida da fé cristã não é um eu sinto ou um eu acho. A base é a afirmação, Deus falou. Ou seja, ela se baseia numa revelação. Agora pense bem, se a Bíblia for incerta, a fé se torna instável, acaba sendo reduzida a meras opiniões ou emoções. Por outro lado, se ela for de fato a palavra de Deus, isso muda absolutamente tudo na forma como vemos o mundo, a nós mesmos e, claro, o próprio Deus. Ok, antes de construir qualquer argumento, a gente precisa definir o nosso termo principal. Afinal, o que exatamente significa dizer que a Bíblia é confiável? A gente pode pensar nessa confiabilidade em 3 níveis, ou 3 camadas. Primeiro, a confiabilidade textual. Significa que o que lemos hoje é uma preservação fiel dos escritos originais. Segundo, a confiabilidade da mensagem. Ela transmite a verdade de Deus de forma clara. E terceiro, a confiabilidade como autoridade. Ela serve como a norma final para a nossa vida e nossa fé. Isso não quer dizer que não existam perguntas difíceis, mas sim que existem boas razões para confiar que Deus preservou a sua palavra. A resposta da fé cristã sobre a confiabilidade da Bíblia começa com o que ela mesma afirma sobre a sua própria origem. Aqui está uma afirmação central, feita pelo apóstolo Paulo. A Escritura não é só um produto do brilhantismo humano, ela é soprada por Deus. A palavra grega original aqui é theopneustos. Isso aponta diretamente para uma origem divina, uma declaração poderosa sobre de onde, em última análise, vêm as suas palavras. E aqui a gente entende o processo. A Escritura não surge da simples vontade humana. Deus usou autores reais com seus estilos, suas personalidades, seus contextos, mas ele conduziu soberanamente todo o processo para que a mensagem final fosse exatamente a sua mensagem. Então, o ponto crucial é este: a confiabilidade da Escritura está diretamente ligada ao caráter de Deus. A lógica é bem direta, né? Se Deus é verdadeiro, sua palavra não pode ser enganosa. Se Deus é fiel, ele não nos daria uma revelação falha ou incerta. Essa é a base da nossa confiança. Agora, alguém poderia ouvir isso e pensar: mas isso não é um raciocínio circular? É uma boa pergunta. Mas a própria Bíblia nos convida a ir além, mostrando que a fé não exige que a razão seja desligada. Muito pelo contrário. A introdução do Evangelho de Lucas é um exemplo perfeito disso. O autor não fala de um impulso cego, de um crer por crer. Ele fala de uma investigação cuidadosa, de um relato organizado, de um compromisso com fatos e com testemunhas. E qual era o objetivo dele? Oferecer certeza, e não exigir uma crença sem nenhum fundamento. A verdade é que a Escritura não teme ser examinada. A fé bíblica não teme perguntas honestas. Na verdade, o que ela mais teme é a superficialidade e a preguiça intelectual. O convite não é para crer por pura teimosia, mas para crer com entendimento. Muito bem, com essa base estabelecida, vamos dar uma olhada em como esta série vai abordar as dúvidas mais comuns de uma forma bem prática. Ao longo das próximas análises, a gente vai mergulhar a fundo. Vamos estudar como a Bíblia se formou, como o texto dela foi transmitido através de milhares de manuscritos, como os livros que a compõem foram reconhecidos, qual a sua conexão com a história e a arqueologia e por que, mesmo sendo um livro tão antigo, sua mensagem continua unificada e transformadora.
O alvo desta jornada não é simplesmente ganhar um debate ou ter as respostas certas. É construir uma confiança madura, onde a mente é convencida pelas evidências e o coração se rende à verdade que é revelada em Cristo. E assim, a gente começa essa jornada com 2 pilares. Primeiro, o fundamento teológico de que Deus é verdadeiro. E segundo, o convite que a própria Bíblia faz ao exame honesto. Na nossa próxima análise, daremos o passo seguinte, para entender a estrutura básica da Escritura, com a pergunta: a Bíblia é um livro único ou é uma biblioteca de livros?